Fala! Eu sou o Bruno Neres do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre derivadas, matriz jacobiana. Bom, antes de mostrar como a gente calcula essa matriz jacobiana, vamos começar pensando no seguinte: em função de uma variável, se eu derivar essa função, eu vou encontrar uma outra função. Agora, em funções vetoriais, se eu derivar essa função, o que eu vou encontrar? Na verdade, eu vou encontrar uma matriz, e o nome dessa matriz é matriz jacobiana. Ou seja, a matriz jacobiana é a derivada de uma função vetorial. Sabendo disso, então imagina que a gente quer derivar a função vetorial f de x, y, z igual a x ao quadrado mais e elevado a y e x mais y seno de z. Bom, a gente vai começar fazendo o seguinte: vamos encontrar quais são as funções que dão a primeira coordenada e a segunda coordenada. Então, f1, que é a função que dá a primeira coordenada, vai ser quem? X ao quadrado mais e elevado a y. E f2, que é a função que dá a segunda coordenada, vai ser x mais y seno de z. Beleza? Bom, a gente repara o quê? Que f é uma função do R3, porque ela pega três variáveis, x, y e z. Então ela é uma função do R3 no R2, porque ela pega essas três variáveis e transforma em uma função vetorial, ou melhor dizendo, um vetor com duas componentes. Tranquilo? Então, f é uma função vetorial do R3 no R2. Então, a matriz jacobiana, que é a derivada da função f, ela vai ter duas linhas e três colunas. Como é que vai ficar isso? Bom, na primeira linha, a gente vai ter as derivadas parciais da função f1. Então, vai ficar, na primeira linha, derivada parcial de f1 em relação a x. Então, na primeira linha, segunda coluna, a gente vai ter a derivada parcial de f1 em relação a y. E na primeira linha, terceira coluna, a gente vai ter a derivada parcial de f1 em relação a quem? Em relação a z. Na segunda linha, a gente vai ter as derivadas parciais de f2. Como é que vai ficar? Vai ficar a derivada parcial de f2 em relação a x, derivada parcial de f2 em relação a y, derivada parcial de f2 em relação a z. Então, calculando isso daqui, como é que vai ficar? Derivada parcial de f1 em relação a x. A derivada disso daqui em relação a x dá 2x. Agora, a derivada parcial de f1 em relação a y. Derivada disso aqui em relação a y dá e elevado a y. Elevado a y. E a derivada parcial de f1 em relação a z, derivando isso aqui em relação a z, a gente vai ter 0. E a segunda linha, como é que vai ficar? Derivada parcial de f2 em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x, a gente vai ter 1. Derivada parcial de f2 em relação a y, a gente vai ter seno de z. E agora a derivada parcial de f2 em relação a z. A gente vai ter y
derivada do seno, cosseno, y, cosseno de z. Tranquilo? Então a gente achou a matriz jacobiana da nossa função f. Então, generalizando, se a gente quiser encontrar a matriz jacobiana ou a derivada de uma função f de x1, xn, com f1 até fm, que são as suas componentes, como é que vai ficar essa matriz jacobiana? Na primeira linha, a gente vai ter as derivadas parciais da função f1. Então vai ficar derivada parcial de f1 em relação a x1. A primeira linha, segunda coluna, derivada parcial de f1 em relação a x2, e assim até a derivada parcial de f1 em relação a xn. Então, primeira linha, todas as derivadas parciais da função f1. E na segunda linha, as derivadas parciais da função f2. E na terceira, as derivadas parciais da função f3. E assim sucessivamente, até chegar à última função. E como é que vai ficar, então, a última linha? Vai ficar a derivada parcial de f m em relação a x1, derivada parcial de f m em relação a x2, até a derivada parcial de f m em relação a xn. Tranquilo? Então, é assim que a gente calcula a matriz jacobiana. Bom, só que a gente ainda pode querer a matriz jacobiana em um dado ponto. Por exemplo, a gente quer f' no ponto 1, 0 e π sobre 2. Essa aqui é a função que a gente tinha lá no início, e a gente encontrou a matriz jacobiana dela igual a 2x é elevado a y, 0, 1, seno de z e y, cosseno de z. Então, como é que vai ficar a matriz jacobiana no ponto 1, 0 e π sobre 2? Bom, é só substituir os valores. Onde tem x a gente coloca 1, onde tem y a gente coloca 0 e onde tem z a gente coloca π sobre 2. Então, como é que vai ficar? 2 vezes 1 é 2. É elevado a 0 é 1. E o 0 é 0, né? A gente repete. Então a gente repete 1 também. Então vai ficar seno de z. Seno de π sobre 2 é quanto? É 1, né? Então, seno de z é 1. Então vai ficar y vezes cosseno de z. Y é 0, então isso daqui vai dar 0. Logo, a matriz jacobiana no ponto 1, 0 e π sobre 2 é a matriz 2, 1, 0, 1, 1, 0. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!